Imagina dois mundos completamente diferentes colidindo em uma única luta. De um lado, o Capitão Man, um herói criado para ser praticamente indestrutível, alguém que já levou todo tipo de ataque possível e continua de pé como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, Clark Kent, um ser com poderes que vão muito além do humano, com força absurda, velocidade quase impossível de acompanhar e habilidades que evoluem conforme ele aprende mais sobre quem ele realmente é. A primeira coisa que precisa ser entendida é que esse tipo de confronto não é comum, nem dentro do próprio universo deles. Em Harry Danger, o Capitão Man funciona como alguém que representa a ideia de invencibilidade absoluta. Ele não sente dor, não se quebra facilmente e aguenta situações que destruiriam qualquer outro personagem. Já em Smallville, o Clark está em constante evolução, aprendendo a controlar poderes que parecem não ter limite. Isso já cria uma diferença importante. Um é estável e praticamente imortal. O outro é crescente e potencialmente infinito. Se a luta começasse, Clark seria o primeiro a agir. A velocidade dele é um fator decisivo em qualquer combate. Ele conseguiria se mover em uma escala muito acima do normal, aparecendo e desaparecendo em segundos, tentando encontrar qualquer brecha. Ele atacaria com força suficiente para derrubar prédios ou causar impactos gigantescos. Só que toda vez que ele acerta o Capitão Man, o resultado é estranho. Não existe reação de dor. Não existe dano visível significativo, apenas impacto retornando como se ele tivesse batido em algo completamente imune. Do outro lado, o Capitão Man não precisa se preocupar com defesa no sentido tradicional. Ele não desvia, porque não precisa. Ele não sofre consequências físicas como um humano comum sofreria. Isso muda completamente a lógica da luta. Porém, existe um problema enorme. Ele ainda precisa acertar o Clark para causar qualquer tipo de efeito. E isso é extremamente difícil, porque o Clark não fica parado nem por um segundo. A luta, então, vira uma espécie de paradoxo. Clark pode atacar quantas vezes quiser, mas não consegue finalizar. Capitão Man aguenta tudo, mas não consegue acompanhar a velocidade do oponente. Em muitos momentos, isso faria parecer que o combate nunca teria fim. O ambiente seria destruído aos poucos, com impactos de um lado e resistência absoluta do outro. Agora entra um ponto importante que muita gente esquece nesses debates. Estratégia. Clark não é só força bruta. Ele aprende durante a luta, adapta movimentos e começa a testar limites. Ele pode tentar técnicas diferentes, mudar ângulos de ataque, usar o ambiente ao redor. Mas mesmo assim, nada muda o fato de que o Capitão Man não reage como um inimigo normal. Ele não cai, não quebra, não desiste. Agora, existe um detalhe que pode virar completamente o jogo dependendo da interpretação. Fraquezas externas. Clark, dependendo da versão e do momento da história, pode ser afetado por elementos específicos como kryptonita ou certas condições ambientais. Se algo assim estivesse presente, a luta mudaria completamente. Mas sem isso, ele continua praticamente intocável em termos de performance ofensiva e mobilidade. O Capitão Man, por outro lado, não tem uma fraqueza clara mostrada. Na verdade, já teve episódios em Harry Danger onde ele perdeu sua indestrutibilidade. Só que Clark não teria acesso a essas coisas durante a batalha. O Capitão Man, ele foi projetado dentro da narrativa como alguém que serve de parede viva, alguém que absorve impactos sem quebrar. Isso cria um equilíbrio estranho entre dois conceitos opostos. Invencibilidade passiva contra poder ativo e limitado. Em um cenário realista dentro dessas regras, o combate não teria um vencedor tradicional. Clark dominaria completamente o ritmo da luta, controlando o espaço, atacando de todos os ângulos possíveis, enquanto o Capitão Man simplesmente resistiria a tudo sem cair. Com o passar do tempo, isso viraria mais um teste de resistência infinita contra velocidade infinita
do que uma batalha real com final definido. E é aqui que o debate fica interessante. Porque, dependendo de quem está assistindo, isso pode ser interpretado de formas diferentes. Algumas pessoas vão dizer que Clark vence porque ele controla a luta inteira. Outras vão dizer que Capitão Man vence porque ele nunca perde de fato. E existe ainda quem diga que simplesmente não existe vencedor possível nesse tipo de confronto. No final das contas, se esses dois realmente se enfrentassem sem restrições, o resultado mais honesto seria uma luta eterna, até alguém interromper ou até o contexto mudar. Não seria uma vitória limpa para nenhum dos lados. E isso é exatamente o que torna esse tipo de crossover tão interessante para debate. E agora fica a pergunta que realmente importa. Você acha que velocidade e poder absoluto vencem resistência infinita? Ou resistência infinita é suficiente para segurar qualquer coisa até o fim?